A santa paz de Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meu caro companheiro, minha cara amiga, nós estamos aqui, glórias a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, mais uma vez para nós meditarmos a luz da palavra do Senhor. Nesse canal tudo se fez novo, amém? Que nasceu no coração de Deus para os nossos corações. E glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite maravilhosa. Quero agradecer desde já mais uma vez os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal, todos os companheiros e companheiras, todos os ouvintes desse canal Tudo Se Fez Novo, para nós meditarmos na luz da palavra, para nós crescermos, irmão, para adquirirmos maturidade espiritual, para nós termos discernimento, glórias a Deus, espiritual, glória, porque só assim nós podemos então estar preparado para alcançar o reino da glória do Senhor. Este é a nossa meta, esse é o nosso, glórias a Deus, o nosso objetivo, amém? E eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando já também, com a palavra de Deus aberta, a Bíblia, para nós começarmos a meditar. Amém? Lá os irmãos podem, as irmãs, todos aqueles que vão ouvir o vídeo, podem estar acompanhando no YouTube, Jackson Antônio Alves. Coloca o nome inteiro, Jackson Antônio Alves, e vocês vão estar no YouTube, vocês vão estar acompanhando aquilo que o Senhor tem, aleluia, colocado nos nossos corações. Eu quero dizer, irmão, que nós estamos aqui meditando as segundas cartas de Tessalônica, dos Tessalonicenses. É muito maravilhoso, irmão, porque nós sabemos que a igreja foi exemplo, foi um exemplo, os irmãos da igreja de Tessalônica, como diz o apóstolo Paulo, e todas as outras igrejas, a igreja da Caia, da Grécia, né? Da Macedônia, ali sendo eles como exemplos, até a igreja de Jerusalém, né, irmão? Pelo comportamento dele quando chegou a palavra de Deus até eles, né, irmão? De que maneira a constância dele, mediante a fé, a esperança e o amor, aleluia, eles dão exemplo, a igreja dão exemplo para nós, grandiosamente, né, irmão? Da fé que eles tinham, né, irmão? Glória e exemplo. Glórias a Deus. Se nós podemos ler a carta que nós lemos aqui, primeira passagem aqui, primeiras cartas do Tessalonicenses, de que eles tornaram imitadores do nosso Senhor Jesus, né? Tendo recebido a palavra no poço de muitas tribulações, irmão. Em meio de muitas tribulações eles receberam a palavra, sendo imitadores, né, irmão? E repercutiu a palavra do Senhor na Macedônia, na Caia, e também toda parte divulgou a vossa fé, a ponto de não ter mais necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que maravilhoso, irmão. E por isso que nós estamos aqui também, irmão, para nós entendermos aquilo que o Senhor tem falado para nós. Antes de nós lermos aqui a segunda carta dos Tessalônicos, nós estamos no capítulo 1, eu quero primeiro estar comunicando aos irmãos que esta obra maravilhosa, irmão, que o Senhor tem colocado em nossos corações, esta obra não é nossa, irmão, esta obra é um querer, é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmão. Eu costumo dizer aqui que nós não podemos fazer nada sem que do alto seja revelado. E eu requero que uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo seu bom Espírito, irmão. Irmã, ouvintes, nós estamos aqui para fazer segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiar, irmão. O Espírito, segundo a necessidade dos irmãos, segundo a necessidade das pessoas que vão ouvir, irmão, é dada pelo Espírito Santo de Deus, não pelo homem, não por pensamento de homens, irmão, não podemos fazer texto de homens, alguma coisa elaborada, alguma coisa formal. Não, irmão. Tem tudo a sua ordem, tudo o equilíbrio, tudo a sua ordem, mantém ordem, é importante, irmão. Mas temos que entender que nós não podemos abafar o Espírito Santo de Deus, irmão. Nós temos que fazer algo informal também, como eu costumo te falar. Meus irmãos, glórias a Deus, louvado seja o nome. Quando eu costumo de falar
nós temos que ensinar a palavra, ensinando a palavra do Senhor, meditando ao deitar, ao levantar, nas horas das refeições, brincando e viajando, de uma maneira informal, irmão. Então, eu quero dizer o que com isso? Que esse canal, Tudo Se Fez Novo, irmão, não tem um público, podemos dizer assim, um público assim, específico, irmão. É para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, irmão. Para todos aqueles que necessitam, todos aqueles que estão com os corações abertos, cujo coração está aberto para ouvir a palavra de Deus, irmão. Cujo seu ouvido está perceptível, meu, para escutar aquilo que o Espírito Santo de Deus diz aos nossos corações. Amém? Com os nossos olhos postos na palavra de Deus, irmão. Os nossos corações. Então é para toda faixa de idade, para jovem, adulto, senhor e senhoras, irmão, aqueles que estão no pecado, principalmente, irmão, aqueles que estão separados de Deus, ou aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem as coisas concernentes do Senhor, ou até mesmo que aqueles que provaram do manjar, conheceram a Deus, conhecem a Deus, mas por quanto estão afastados do Senhor, irmão. Então, está assim, nós colocamos o culto evangelístico, sim, ao nosso intuito, alcançando almas para o Senhor Jesus, expandindo o reino de Deus e demonstrando o poder e o grande amor de Deus a toda a humanidade, irmão. Está aqui, e nós falamos aqui uma promessa que foi para mim, uma promessa que está para mim, uma promessa que está para você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, de Isaías capítulo 1, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, né? Enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e pôr os cativos em liberdade. Olha lá, e pôr os cativos em liberdade os algemados, irmão. E fala em Mateus capítulo 8, 28, 18, 19, fala, porque o Senhor Jesus disse, foi me dado toda a autoridade dos céus e na terra, não é? Portanto, idem, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. Então nós estamos aqui para fazer segundo a vontade do Senhor, irmão, não a vontade do homem. Tá certo que nós precisamos sim de opiniões, irmão, nós precisamos sim de uma orientação, irmão, mas essa orientação, irmão, é dada pelo Espírito Santo de Deus, é como o Espírito de Deus ele quer, irmão, não como nós queremos, irmão. Como nós queremos, nós podemos errar, mas quando o Espírito Santo, Deus, ele segundo a necessidade das pessoas, irmão, ele vai colocar aquilo segundo o que os ouvintes, os irmãos, os amigos, aqueles estão necessitando, irmão. É para que alcance o mundo inteiro, irmão. Esta obra é para que alcance não só o Brasil, mas fora do Brasil, para que alcance aquelas almas aflitas, cansadas, oprimidas, aquelas algemadas, aquelas que estão na garra de Satanás. Esse programa é para quebrar todas as correntes do mal, quebrar todas as correntes, todas as algemas de Satanás, tirando estas almas cativa presa das mãos de Satanás e trazendo para a grande e gloriosa luz do nosso Senhor Jesus, tirando das trevas, tirando da morte, da condenação, para trazer para a salvação, irmão. Então, todavia, não nós, não eu, não você, mas o Espírito Santo que habita em nós, irmão, que vai nos direcionar, irmão. Amém? Eu quero deixar bem claro. É para todos, está aqui, ensinando a palavra de Deus. Evangelistas, não é evangelista, está no plural, evangelistas. Assim como tem eu, como tem você, meu irmão, minha irmã, Deus ele quer levantar, como você, meu companheiro, minha companheira, como você, meu ouvinte, Deus ele quer levantar profetas, eles querem levantar cooperadores dessa obra, eles querem levantar missionários, evangelistas, como pela misericórdia o Senhor tem me levantado, creio eu, irmão. É isso, irmão, que Deus ele tem colocado em nossos corações, é o ensino da palavra. O Senhor está ministrando a palavra, irmão. Ele pode tomar vários caminhos aqui diante dessa meditação da luz da palavra, irmão. Amém? Então não tem uma classe específica, é para todos os irmãos, é para a igreja, irmão. É para a igreja, sim, para os irmãos que conhecem o Senhor Jesus, que estão andando com o Senhor Jesus, que porém nós podemos errar, nós podemos cair, nós somos falhos. Não somos diferentes daqueles que não conhecem o Senhor, embora eles estão no pecado, irmão.
Igual eles estão andando, irmão, sem entendimento neste mundo, estão em conformidade com os padrões deste mundo lá fora, irmão. Não somos diferentes, apenas que nós somos separados, irmão. Nós somos santos porque nós somos separados. Nós conhecemos e tentamos compreender a luz da palavra. Agora eles não, irmão. Então, irmão, é para aquelas almas também que não conhecem o Senhor, irmão. Não só de dentro da igreja, não dentro só de uma caixinha, mas nós temos que sair para fora, irmão. O novo nascimento é de dentro para fora, irmão. Nós temos que expandir, nós temos que ter uma visão, irmão, uma visão ampla. Nós temos que olhar para o horizonte. Nós temos que olhar, irmão, para o horizonte, irmão. Não ficar dentro de quatro paredes, não só dentro da igreja, mas os que estão fora da igreja. Não os que estão já nesta grande família de Cristo, mas aqueles que estão fora. Amém, irmão? Então eu quero dizer também que eu compreendo, eu quero entender, e quero falar também aos irmãos, que muitas vezes a expressão da palavra irmãos, para todos aqueles lá, de uma maneira geral, é porque, irmão, a expressão da palavra é porque é como pessoa, irmão. Ou seja, eles também estão candidatos a fazer parte dessa grande família, irmão. Eles também estão, por isso que nós estamos aqui. Eles estão também na mesma fileira, irmão, para fazer parte do reino do Senhor, para ter o conhecimento com o Senhor, para que o Senhor venha fazer uma obra pelo poder renovador, regenerador, pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Então, muitas vezes eu falo irmãos, essa expressão, eu quero me expressar dessa maneira de que eles, irmão, são nossos irmãos, embora não são irmãos em Cristo Jesus, irmão, podemos dizer assim, porque eles não têm o conhecimento de Deus, por um exemplo assim, não estão fazendo parte dessa comunidade por enquanto, irmão, podemos dizer assim, para que não possa ficar assim, uma coisa vaga. Mas eu chamo de irmão porque eles estão também, irmão, candidato a fazer parte, irmão. Amém? No sentido de carinho, expressando essa palavra no sentido de amor, de carinho, de afetividade. Por isso que eu falo muitas vezes, não só os que estão dentro da igreja, eu considero aqueles que estão lá fora também, ô meu irmão, ô minha irmã, né, meus irmãos. Então, é nesse sentido que eu falo, irmão. Amém? Glórias a Deus. Não sei se os irmãos compreenderam, amém? Eu gostaria de estar conversando isso antes de começar, amém? Glórias a Deus. Vamos, glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos aqui, meu irmão, estar dando início então a essa meditação da palavra com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo, amém? Eu gostaria que todos os irmãos estivessem abertos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 1, vamos ler outra vez. Aqui no início, a saudação do apóstolo Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, o tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que atribulam, os que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulado, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da sua glória, do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós,
e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilhoso como ele termina, irmão. Amém. Então, irmão, nós estamos falando aqui, glórias ao nome santo do Senhor. É como enfrentar vitoriosamente a tribulação, irmão. Embora nós estamos passando em uns tempos, são tempos assim, irmão, difíceis, irmão. Amém? Em que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Então nós temos que nos apegar ao Senhor pela infinita misericórdia dele, irmão, porque sem ele com ele já é difícil. Imagina sem ele, irmão. Quando nós não temos eles, não temos nada. Como nós não temos Jesus na nossa vida, não faz parte da nossa vida, nós não temos nada. Mas quando nós temos ele, irmão, aleluia, nós temos tudo, irmão. Ainda que você não esteja nada, ainda que nada pertence desse mundo a você, mas você tem tudo, irmão. Amém? Glórias a Deus. Então vamos estar aqui, irmão, entendendo como nós estamos lembrando, irmão, que nós estamos lá no terceiro lugar, no terceiro ponto que nós estamos falando, vou bater um pouquinho mais, vou afirmar um pouquinho mais, irmão, pela misericórdia. O melhor antes de ir, nós temos que entender o que está escrito sobre esses versículos aqui, a partir do versículo 8, irmão, que é muito forte, ou melhor, essa vingança é tomada contra quem, irmão? Nós vamos passar pela justa punição de Deus, irmão, pelo justo juízo. Lembra que nós falamos que tem o juízo, nós vamos passar por um juízo que é necessário nós passarmos, nós servos do Senhor, nós salvos, necessitamos e precisamos passar pelo juízo, mas o juízo remunerativo, irmão. Tem o retributivo, ao qual os ímpios vão passar, e nós vamos passar pelo juízo remunerativo. Retributivo, irmão, retributiva é o oposto daquilo que nós vamos passar, irmão. É o oposto dos que vão sofrer, irmão. Porque nós temos o nosso juízo retributivo, irmão, a recompensa, galardão, irmão. Nós somos galardoador, vamos ser galardoado, irmão, pelas recompensas que o Senhor está reservada para cada um, deixou reservada para cada um de nós, irmão. Lembra? Então, essa é vingança de quem? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós lemos aqui, irmão. Contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus, irmãos. E nós falamos daqueles que não conhecem a Deus. Alguns, então nós entramos aqui que esses que não conhecem a Deus, ou aqueles que não obedecem o Evangelho, irmão, naquele sentido do que está enquadrado, aqueles que não conhecem a Deus, está falando daqueles que ignoram a Deus, aqueles que querem viver separado de Deus, irmão. E nós não queremos isso, ou seja, daqueles que estão ignorantes acerca de Deus, ou está falando daquela ignorância deliberada, de que as pessoas que mesmo tendo conhecimento de Deus, elas não glorificaram a Deus, não deram glória a Deus, irmão, não deram conhecimento a Deus, era aquela pessoa que rachaça a Deus, irmão, isto é, que recua, que rebate, que repele, que resiste a não ouvir, né? Resistência, que não ouvir a palavra de Deus, irmão. Nós falamos muito sobre este assunto, irmão, apesar de conhecer acerca de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, lá em Romanos capítulo 1, versículo 19, elas podem se tornar conhecidas, irmão. Os atributos de Deus são conhecidos a todos, irmãos. Ela está dizendo que aquelas pessoas que rebelaram-se contra Deus, desprezaram o conhecimento de Deus, que propositamente desobedeceram o evangelho de Deus, essas pessoas caíram nas mãos do reto juízo, irmão, nas mãos do justo e reto juiz, irmão, juízo. Amém? Deixamos bem claro. E você, meu caro amigo, minha cara amiga, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, nós não queremos, né, irmão? Nós estamos com os nossos corações sensíveis, né, irmão? Nossos corações abertos para ouvir a palavra de Deus, né, irmão? Não um coração endurecido, mas os nossos corações, o nosso sentimento voltado em Deus e querer conhecer o Senhor, amém?
Em terceiro lugar, eles sofrerão penalidade de eterna destruição, irmão. Eu quero dizer bem claro que os ímpios serão separados, sim, irmão, para a eterna condenação, irmão. Assim como também Deus ele nos constituiu, ele nos escolheu e nos está preparando. Se nós recebemos, formos fiéis e firmes até o fim, receberemos a coroa da vida eterna que está reservada para cada um de nós, para mim e para você, irmão. Assim nós vamos ter uma salvação eterna, irmão, viver eternamente com o Senhor. Da mesma forma, os ímpios, irmão, que vão ter a destruição, não de uma vez por toda, mas a destruição eterna, irmão. Amém? Sofrerão penalidade de eterna destruição. Observe você, nós vimos no versículo 9, é uma expressão que precisa ser esclarecida, porque alguns seguidores religiosos pegam essa expressão de eterna destruição para pregar uma doutrina que não é bíblica, que é uma doutrina de aniquilamento, irmão. É a ideia de que o seguinte, é de que você, se você não for salvo ou perdido, você também não será. Mentira, irmão. Amém? E se você não for salvo, você será destruído, aniquilado. Mentira, irmão, heresia. Você vai deixar de existir. Quer dizer, testa a existência. Não é isso, irmão. Na verdade, o que Paulo está dizendo, na verdade, o que a Bíblia ela nos ensina. Pois ele usa essa palavra que não combina com aniquilamento, sabe por quê? Porque é a palavra eterna, irmão. Então por isso que ele usa essa palavra, pois está falando no versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, irmão. Ou pode ser eterna perdição. Isso não significa aniquilação, irmão. Refere-se ao terrível destino daqueles que rejeitaram a Jesus. Né? A separação eterna de Deus, irmão. Amém? Mateus 25, versículo 46 fala: irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eterno é usado para descrever tanto sofrimento eterno como vida eterna, mostrando que ambos terão a mesma duração, irmão. Deixar bem claro. Se fosse exterminação da existência, ou se fosse aniquilamento, não caberia aqui a palavra eterna, irmão. Amém? O que Paulo está falando aqui é que essas pessoas sofrerão penalidade, sim, da eterna e de completa destruição. Ou seja, perca de todas as coisas que dão valor à existência, jamais podendo recuperar essas coisas. Né? É uma chance única. Jamais poderá se reverter o quadro. Jamais poderá ser recuperada. Então é importante, irmão. Amém? Quarto lugar, eles serão banidos para sempre da face do Senhor e da glória do seu poder, irmão. Observe com muita atenção. Olha lá. Eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 9. Amém? Observe com muita atenção o que é vida eterna. Qual é o conceito de Jesus sobre a vida eterna? Em João nós falamos, João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, a vida eterna é conhecer a Deus, sim, é ter comunhão com Deus, com Ele. Se conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, deleitar-se em Deus, ter profunda intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, relacionamento profundo com Deus, intimidade com Deus, é a essência da vida eterna. Significa estar banido de Deus. É o oposto da vida eterna, irmão. Ou seja, é condenação eterna. Condenação é estar para sempre afastado do Criador, separado de Deus. Agora, meus ouvintes, meus irmãos, prestem atenção. O juízo final não mudará o status de ninguém, a posição de ninguém. O livro de Apocalipse termina dizendo o seguinte, que o ímpio continua praticando a impiedade. Ele continua sendo ímpio. O ímpio continua praticando a impiedade, a injustiça. Ele continua sendo ímpio. E o justo praticando a piedade, a justiça, que continua sendo justo. Glórias a Deus. O que significa isso? O que acontece com o ímpio? Ele diz, eu não quero Deus, eu rejeito a Deus, eu não acredito em Deus, eu não quero a Deus. E você sabe que Deus vai dizer no fim dos dias? E sabe que o Senhor nosso Deus vai dizer no dia do juízo? Você não quer Deus? Muito bem. Então está condenado
a passar eternamente desfrutando o que você escolheu, vivendo longe de Deus. A escolha é sua, irmão. A escolha não é minha. Você tem o livre-arbítrio. Se você escolher fazer uma escolha errada, você vai sofrer, por exemplo, a querer viver longe de Deus, então você vai sofrer as consequências da sua própria escolha. Mas se você. Qual é as consequências da sua própria escolha? A destruição, a condenação eterna, viver separado de Deus. Mas, porém, se você escolher fazer uma escolha certa, correta, e escolher, a escolha é sua e minha. Se você fazer a escolha correta, certa, em querer fazer a escolha, em querer viver perto de Deus, irmão, então receberá o quê? Aquilo que nós falamos, a coroa da vida eterna. Receberá recompensa remunerativa, receberá o galardão, a coroa da vida eterna, a salvação. Amém? É por isso que a Bíblia diz que Deus entregou esses homens aos desejos deles, em fazer escolhas, ou seja, erradas. Né? Ou seja, isso é condenação. Ou seja, Deus entregou esses homens ao desejo dele, talvez não seja porque ele fez uma escolha errada. O problema é não fazer escolha errada. O problema é querer viver afastado de Deus, irmão. O problema é errar, é pecar e não reconhecer o seu erro, não conhecer o seu pecado. O problema não é você fazer uma escolha errada e quebrar a cara e sofrer. E estar sofrendo. O problema é você querer ficar distante de Deus, separado de Deus. Amém? Isso é condenação eterna. Amém? Agora, louvado seja o nome santo do Senhor. Estar fadado a viver eternamente, longe da presença de Deus, portanto, a perdição é morte eterna. E Deus é vida. Se você está fadado, isto é, determinado, influenciado pelo mal, a ser destinado, a ser indicado, designado, influenciado para o fracasso, para a destruição, para a punição, ou seja, querendo viver longe de Deus, então é condenação eterna. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É condenação eterna. Agora, se você está enfadado, não palavra fadado, determinado, mas se você, não palavra determinado, indicado, designado. Mas se você está agora enfadado de tanto sofrer, de ouvir e ver obras injustas e de estar afastado de Deus, a hora é esta, irmão. A hora é esta aqui. Né? A hora é esta o quê? De se aproximar de Deus, de se reconciliar com Deus, de entregar a sua vida para viver com Deus eternamente na presença dele e receber receber a recompensa remunerativa, irmão. A bênção. Amém? Glórias a Deus. Agora vamos terminar aqui, irmão. Mas agora nós estamos terminando. E vamos terminar aqui agora sobre o versículo seguinte que vai vir, irmão. Glórias, último ponto. Na verdade é uma oração de Paulo. Olha a dedicação que o apóstolo Paulo, tão cuidadosamente, tão cuidadoso, ele faz aqui, irmão. Amém? Glórias a Deus. Nós vimos, meu caro irmão, minha cara amiga, meus irmãos, meus ouvintes, nós vimos desde o início que o apóstolo Paulo, ele consolou aqueles crentes em meio de muitas tribulações, não é? De Tessalônica, fazendo elogios a eles, falou do crescimento deles, do progresso deles, né? De como eles receberam a palavra de uma constância, de uma fé viva, de esperança e amor. Paulo confortou esses crentes elogiando entre os demais irmãos, lembra? E Paulo encorajou esses irmãos, dizendo para eles que quando Jesus voltar, eles seriam premiados e galardoados, irmão. Mas agora, irmão, Paulo termina esta carta orando por eles, irmão. É isso que nós vamos fazendo dois pedidos principais, irmão. Primeiro pedido, vamos ver o versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós. Olha que maravilha. Não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Olha que maravilhoso.
Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: vocês são dignos sim de entrar no reino de Deus. Vocês são dignos de Deus. Vocês vão entrar no reino de Deus. Por isso vocês foram preparados. Estão lutando para isso. É como um vencedor, ele vai para. É como um atleta, ele vai para o campeonato. Ele vai para a corrida. Ele tem a meta de conquistar o quê? A coroa de louro, não tem? O prêmio dele. Assim somos nós, como atleta. Nós treinamos, nós passamos por provas, treinamentos árduos, batalhas, lutas. Sim, árduo. Então nós somos como atleta, irmão. Sim. Nós estamos querendo entrar no reino do céu, no reino da glória. E já que vocês vão entrar nesse reino como um atleta, o apóstolo Paulo mesmo falava, já que vocês vão entrar nesse reino de glória, irmão, vivam de maneira digna da sua vocação. Ou seja, desse reino que te espera. Vivam aqui agora. Vivam aqui agora. Ou seja, em outras palavras, se o seu destino é o céu, viver de maneira coerente desse céu, aqui agora. Se você está indo para o céu, tenha prazer das coisas concernentes dos céus, irmãos, aqui agora. Não tem sentido uma pessoa dizer: eu quero ir para o céu e eu vou para o céu, meu destino é o céu, minha pátria é o céu, meu lar é o céu, o meu país é o céu, a minha herança é o céu, a minha esperança é o céu, e você olhar para a vida dele ou dela, aqui agora, olha para ele, por ela, e olha e vê que ele está fazendo tudo o contrário. E tudo aquilo que é oposto à realidade do céu, irmão. Não tem sentido. Glórias a Deus, irmão. É isso que o apóstolo está falando, explicando. Também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação, irmão. Você tem que estar digno da sua vocação, irmão. Amém? Paulo quer que os crentes vivam de maneira digna dessa vocação. Que vocação? Dessa salvação que nos espera, que os levará para o céu, irmão. É isso. Amém? Segundo ponto. Primeiro ponto foi. Segundo ponto. Versículo 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Em vós. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, irmão. Isso é muito maravilhoso. O que ele está pedindo aqui, irmão? O que ele está pedindo é que o Senhor Jesus seja glorificado nos crentes, ou seja, em vós. E os crentes sejam exaltados nele. Em quem? Em Cristo. Olha que maravilhoso, que sublime. O cristão que exalta, glorifica Cristo, será glorificado, será exaltado em Cristo. Isso significa que Jesus Cristo será glorificado não somente entre os santos, mas também neles, nos santos, em nós. Pois os crentes refletem a sua glória. Amém? Paulo continuou a orar para que os cristãos tessalonicenses vivessem de modo digno para com Deus, irmão. De um modo que glorificasse a Cristo. E esse é o testemunho dos crentes, irmão. Nós somos a luz. Os que fazem o que fazem com a graça, ou seja, os que nós estamos determinados hoje, aqui agora, pelo que fazem com a graça que lhe foi dada, irmão. Amém? Até que ponto serão dignos de glorificar a Cristo no reino que há de vir? Amém? O que o apóstolo Paulo está pedindo é o seguinte, irmão, nesse versículo. Já que nós vamos para o céu, já que nós vamos morar com Jesus, é importante que o seu testemunho glorifique a Cristo aqui agora. Porque na medida que você glorifica a Cristo, você é glorificado nele. Somente aqueles que glorificam a Cristo, aqui serão glorificados nele, na parousia, na segunda vinda. Olha o que ele fala. Amém? Então nós estamos terminando, irmão. Amém? Que maravilhoso. Glórias a Deus. Amém, meu. Amém, irmão. Então nós temos que entender isso. Agora eu desejo, irmão, que assim como o mestre, glórias a Deus, amém,
eu desejo assim também, irmão, como o Mestre Jesus nos ensinou. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, assim, para nós terminarmos aqui nas palavras finais, irmão. Amém? Eu desejo de todo fundo no meu coração, irmão, que assim como o Mestre tem a sua glória nos seus discípulos, irmão, como o pai e uma mãe tem a sua glória nos seus filhos, Cristo tem a sua glória em você, irmão, em mim. Por isso que quando Paulo termina com aquela belíssima oração em Efésios capítulo 3, versículo 21, ele diz assim, ó, vamos ver, em Efésios, é muito importante, irmão, para nós terminarmos. Ele fala uma linda oração em Efésios, glórias a Deus. Efésios capítulo 3. Olha, Efésios capítulo 3. Louvado seja o nome santo do Senhor. 3 versículos. Vamos ler aqui a partir. Vamos ler tudo. Paulo ora novamente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que